Olá, tripulantes! Estamos aqui hoje num cenário diferente. Vocês reconhecem esse barco? Olha que ele é muito famoso, hein? Esse barco é muito famoso. Esse barco se chama Soneca. É um barco super legal e ele tem uma história muito bacana. E como a gente gosta de barcos construídos pelas próprias pessoas, a gente resolveu conversar com o tio para contar um pouquinho qual é a história do Soneca e como ele foi construído. E aí, tio, conta um pouquinho da sua história. Primeiro a sua, do tio. Bom, diz a lenda que eu sou um engenheiro mecânico, não lembro dessa fase, né? Não tenho a menor ideia do que seja. Nos últimos 20 anos eu me dediquei mais a mergulho e eu sou o último velejador plausível da face da Terra. Por quê? Porque antes eu voava planador, girocóptero e monomotor, não tinha a menor ideia e nem a menor vontade de ir para o mar, só gostava de nadar. E por uma série de circunstâncias acabei fazendo um curso de mergulho e me apaixonei pelo mergulho e odiava motores como odeio até hoje. Eu sei que eles funcionam por uma série incrível de coincidências e se você confiar neles, tem a hora que ele vai falhar mais quando você precisar. Então, pelo mergulho e por ter necessidade de um barco para atingir pontos e o motor me irritar muito, a passagem para o veleiro foi mais ou menos natural. Só que a paixão pelo mergulho foi suplantada pela paixão em velejar, que tinha tudo a ver com planador, com a forma de uma asa, como aproveitar o vento. E eu acabei me apaixonando por vela, começando, como todo mundo, por veleiro pequeno, como laser, dinghy, Hobbycat 3.9, assim. Com a família crescendo, acabei comprando um BRM-18, um barco feito em Porto Alegre que tem 2 quilhas retráteis. Nossa, que legal. De 150 quilos cada uma, que era um barco excelente para represa, mas era um terror para o mar, porque ele rolava de tudo que é lado. E talvez isso seja a causa do meu divórcio. Porque ninguém é obrigado a navegar dessa forma. E eu sempre sonhei em ter um barco oceânico. Tá? Nessa época, por fazer muito mergulho, eu construí uma traineira chamada CB, que por acaso encontrei esses dias em Joinville. Olha que legal. Está exatamente igual, com o mesmo motor, tudo que eu usei de solução está lá. E eu usava essa traineira para mergulhar em Paraty, eu e minha mulher. Ela tinha só uma caminha de casal, um banheirinho, uma cozinha. Quantos pés? 24 pés. Já. Já estava ensaiando para o que estava vindo, né? Mas o barulho do motor sempre me irritou, o cheiro do diesel sempre me irritou. E veleiro... Enjoo, né? E o tio que construiu? Eu comprei um casco e fiz a parte interna dela todinha, o cockpit, deck, tudo. Bom, isso tudo querendo ter um veleiro. Nessa época eu conheci um barco, vou deixar o nome dele de lado porque ele está por aqui. Esse barco foi construído pelo dono do estaleiro para a filha dele. Então ele usou o que havia de melhor e a filha velejou um dia e achou o barco pequeno, eram 30 pés. Falou, deixa ele aí que eu faço um maior para você. Então quando eu fui comprar o barco, a sensação que eu tinha é que até a água do tanque era original, o barco estava inteiro. Mas teve uma pequena infiltração nos fuzis que prende o estaiamento e apodreceu todo o mantepara. Na época eu não conhecia muito o material, não sabia o que era, e eu pedi para velejar com esse veleiro e ele disse, não, o veleiro está alugado, é melhor você vir a semana que vem. Eu aluguei um outro veleiro, fui velejar com a minha atual esposa, pegamos um vento muito forte, ela gostou. Tá aí o motivo do casamento. Quando eu voltei, esse barco estava com o mastro dobrado porque o estaiamento soltou e caiu. Esse barco eu ia pagar 30 mil reais em 30 parcelas de 1.000, negócio de pai para filho mesmo. O conserto já ficava em 30 mil, o mastro mais o resto. Aí eu falei, poxa, se eu não posso comprar esse barco que eu conheço, que foi feito, eu prefiro fazer o meu. E eu não sabia que o negócio ia ser tão longo. Qual foi a expectativa, tio, quando comprou o projeto? Expectativa versus realidade. 3 anos eu faço. 3 anos eu faço. Eu nunca errei uma previsão, nem de reforma, nem de custo.
Eu faço bem detalhado mesmo a previsão da reforma, o tempo, o dinheiro. E depois eu multiplico por 3. No final dá tudo certo. E foi igual. Em vez de 3 anos, foram 11 anos. Nem multiplicado por 3. Foi pouco além. Mas aí tá. É que quando a gente resolveu fazer o barco a sério, a gente começou a perceber que a demanda mensal de dinheiro era muito maior do que a gente conseguiria ter. E eu que estava nessa época afastado total de fábrica, de tudo, eu abandonei o trabalho, a linha tradicional. O trabalho tradicional. Mudei para um trailer e a gente ia viver da aposentadoria da minha mulher. Nessa brincadeira, a gente percebeu que não ia dar e eu voltei a trabalhar com mergulho. Mas aí trabalhando que nem paulista em Ubatuba. O pessoal tinha 2 horas de almoço por dia e eu não sabia o que queria dizer almoço. Ia procurar no dicionário. Era uma banana entre os mergulhos, no máximo. Não, eu comia um sanduíche, uma coca e um chocolate batom dentro da piscina. Nossa. Tá? Era o fim de semana já normal. Comemos assim, viu? Pra quem não acha que mergulho não dá trabalho, dá muito trabalho. Acho que talvez as profissões mais trabalhosas mesmo. E aí, nessa brincadeira, o Soneca foi acelerando porque tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Eu trabalhava quinta, sexta, sábado e domingo no mergulho e só segunda, terça e quarta no barco. Com isso, eu subcontratei um pessoal que trabalhava 2 horas por dia. Eles trabalhavam das 4 às 6 da tarde, de segunda a sexta para mim. Só que na segunda, terça e quarta, eu cortava toda a madeira, ajustava, preparava, passava fio, o que fosse, mas eu não finalizava, não passava a cola. E eles trabalhando em 2, um tirava, o outro preparava a cola, fechava, o negócio começou a andar. Tá certo? Quantas pessoas ajudaram a construção do Soneca? Eu não queria ser injusto, mas eu posso em quantidade, citar Conrado, Vanderlei, Julinho, Carlos, Fabrício, Marcão. Vamos chutar aí umas 10 pessoas que de uma forma ou de outra sempre contribuíram. Tá? Eu sempre fiz a parte pesada, agora a parte muito pesada, como lixar fibra, terceiriza. Enfim. Que nem vocês devem ter visto no episódio lá do nosso botinho lá, que a gente lixou fibra, só um pouquinho já dá um trabalho danado, você fica coçando. Trabalho e dor e nem tudo. Pensar. E lixa muito. Eu não imagino o quanto que precisa lixar o Soneca, porque olha, só aquele botinho. Nem tenta. Deve ter saído quilos, sacos, muitos sacos de pó. E depois tem detalhes assim, por exemplo, eu não sou um marceneiro habilidoso, eu sou um teimoso só, tá? Muito teimoso. Então alguns detalhes de acabamento, assim, isso daqui, quando tinha que fazer alguma coisa interior que demandava um pouco mais de habilidade, de conhecimento, aí eu terceirizava, tá? Mas eu estava sempre presente, sempre participando, sempre fazendo. Eu diria que eu fiz 50% do Soneca. E como surgiu a ideia do Soneca, esse projeto? Você viu em algum lugar? Alguém te indicou? Como é que foi a origem? De tipo, vou construir um veleiro. E agora? Eu comecei a procurar, tem vários sites que você procura, projetos gratuitos, etc. Mas eu tinha uma ideia específica de barco. Eu quero um barco assim, 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 assim. E como todo cara muito arrogante, eu entreguei para um projetista, que é o Roberto de Mesquita Barros, o Cabinho, que eu sou fã desse cara. Entreguei o projeto e ele falou, olha, para fazer um projeto desse você vai gastar uma grana preta, por que você já não compra um projeto de estoque? Aí eu quis comprar o Cabo Horn 35. E o Cabinho, que é um gênio, não só em desenho, mas é uma pessoa de vivência, ele falou, não vou vender esse projeto para você, porque você não vai conseguir colocar na água. Mas como que eu não vou conseguir colocar na água? Não, porque é muito trabalho, muito dinheiro, é um barco grande, você não vai precisar disso, não. Você compra outro projeto. Eu estou fazendo um 33 pés que vai fazer um maior sucesso. Eu falei, não, 33 pés é barco pequeno, 2 pés de diferença. É sempre assim, né? O seu barco, o melhor barco é 2 pés a mais do que você tem, né? Só que tem um detalhe, a diferença de um 33 para um 35 é o dobro do barco.
O pessoal não entende, não é que cresce 60 centímetros, ele cresce ao cubo, ele cresce largura, altura, e o Cabinho é um sábio, porque eu jamais teria colocado um 35 na água, eu não tinha condição, cacife e paciência para fazer. E olha que eu tenho, porque 11 anos... Tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Então eu coloquei, eu esperei, ele me mandou um plano de estudo desse projeto. E eu fiquei apaixonado pelo projeto, falei, puxa, será que ele cumpre isto? Quais eram os pré-requisitos? Principais, né? Eu queria primeiro autonomia de água, tá? Eu queria conforto e queria segurança. Veja que do tripé conforto, segurança e velocidade, você tem que escolher 2. Você quer conforto e segurança, não é um barco veloz. Mas eu fiquei surpreso pela velocidade Soneca, que é feito para andar 120 milhas dia, e a média histórica dele é 125, já é alguma coisa mais interessante, mas algumas outras características. Ele é dócil de manejo, ele é didático, ou seja, se você leu no manual de vela que um barco vai fazer isso, nessa situação Soneca faz. Legal. Então ele superou todas as minhas exigências a ponto de eu levar o Soneca no rio para conhecer o caminho. Que legal. Então a criatura foi conhecer o Criador, ele visitou o Soneca durante a construção, tudo, eu tive o maior apoio dele, e o Soneca, o maior elogio que você pode fazer a um construtor de barco é dizer que o barco flutuou nas linhas. Ou seja, você pôs na água, ele está na linha d'água de projeto, quer dizer, não de projeto, que isso é referência, mas ele está alinhado, bonitinho, e ele foi feito segundo todas as normas, e qualquer modificação que eu quisesse fazer antes eu consultava o Criador. Pegar autorização, né? Para ver se não ia fazer nada errado, né? Teve algum momento que o tio quis desistir de fazer o barco? 40 vezes, pelo menos. Não, o que acontecia é que eu comecei a construir o barco em 95 e teve um imprevisto em novembro de 95 de uma inundação que eu perdi tudo que tinha sido feito no barco, só fui recuperar em janeiro. Mas esse não era o problema é que a demanda por dinheiro e por tempo era tão grande. Nessa época eu ainda trabalhava em São Paulo, eu trabalhei em São Paulo até 2001. Então esses 5 anos eu vinha para cá sábado e domingo, ou para mergulhar, ou para trabalhar no barco. E era irritantemente lento. E irritantemente drenante dos meus recursos financeiros. Então várias vezes eu pensei em trocar esse barco por um menor. E tinha na época um que fez muito sucesso e faz até hoje, que é o Multshine 28, que me satisfaria. Eu até velejei, tenho foto dessa velejada num Multshine 28. Só que ele não serviria para o que eu sonhava em fazer futuramente, que eram cursos de mergulho a bordo. Tá? Então, eu resisti todas as vezes, eu descia para trocar e na hora H eu não trocava. E por sorte, né? Porque o mergulho exige muito espaço. E eu tenho 3 cilindros aqui embaixo da mesa e tenho espaço para 8 cilindros no cockpit. Isso dava para eu dar curso de mergulho quando eu tinha a ilusão de dar curso de mergulho a bordo. Ninguém carrega 10 cilindros para cima e para baixo dando curso a bordo, sem apoio, sem nada. Então, deu quantos cursos a bordo, tio, para aí ver que não ia dar? Não, eu dei bastante. Eu dei 16 cursos no primeiro e segundo ano. Deu bastante curso. Dei bastante curso. Mas você tinha um apoio logístico interno, você alugava equipamento? Alugava equipamento de uma escola, da Unimar aqui em Ubatuba, e usava a piscina deles para fazer aula de águas confinadas e dava check-out do Soneca. Só que o manuseio de cilindro no barco acaba com o barco, é extremamente cansativo. Quando você tem
45, 50 você ainda carrega, quando você tem 68 você pensa 2 vezes em carregar 10 cilindros por barco. Dá muito trabalho mesmo. Muito trabalho. E como é que foi a família? Quando você, vou construir um barco, vou ter um barco, vou viver disso. Como é que foi a reação? Bom, nessa época eu já era separado, conheci minha mulher. Nós nos conhecemos num Réveillon. E nós ficamos juntos o Réveillon inteiro até dia 1º ao meio-dia. E a primeira visita que ela fez foi para um barco que eu estava construindo. Ela falou, eu tenho o sonho de viajar pelo mundo num barco desse. Eu falei, é essa. No dia seguinte casou. Não, no dia, isso já faz 30 anos. A gente se conheceu às 9h30 da noite do dia 31 de dezembro de 87 e nunca mais nos separamos. Colamos assim. E ela é sócia, pagou metade, lixou muita coisa aqui. É isso que é o importante, né? Pra vida a bordo da série, marido e mulher, tem que estar todo mundo engajado no mesmo objetivo, né? Já meu pai, minha mãe, meus filhos do outro casamento, que são super companheiros também, eles não estavam nem conformados e também não acharam estranho, porque eu era o ponto fora da curva na família. Então, mergulho, voo, alpinismo, tudo que você possa imaginar eu fiz, e a minha família, quem faz as coisas mais emocionantes lá, para você ter ideia, prende a GoPro no mouse para ver as coisas emocionantes que eles fazem. É um outro tipo, eles têm, todo mundo adora dançar, a família inteira adora dançar, eu também, minha mulher também, mas eles não são aventureiros, tanto assim que eu nunca consegui trazer da família alguém para mergulhar ou alguém para velejar. Raramente acontece, eu posso contar nos dedos quem veio velejar, entendeu? A família não achou muito estranho, mas também não aceitou muito bem, a ponto do meu pai ser contra o projeto até que ele viu nascendo um barco. E aí ele passou a ser um fervoroso defensor. Um admirador. Infelizmente ele faleceu antes de ir para a água. Mas, por exemplo, minha mãe, com 88 anos, foi daqui para Bertioga comigo, ficou 4 dias a bordo e voltou, pegamos o temporal, tudo. Ela dorme a bordo tranquilamente. Que legal. E aí depois construiu o barco, 11 anos, e como é que foi a sensação indescritível, né? Essa sensação, sua obra está construída ali do nada, de madeira você transformou em um barco. Mas aí vem a insegurança. Por exemplo, você compra um carro de uma marca famosa. Eu não ganho merchandising, então não vou dizer uma marca. Mas você ganha um barco, você compra um carro. Quando você faz uma curva e pega um buraco, você não fica preocupado se aquela roda vai cair ou não, porque alguém testou. Tá, agora eu vou sugerir que você compre um barco feito por um tal de José Spinelli Neto. Põe na água e pega um vento de 10 nós. Todo mundo fica assim, esperando cair o mastro, o fundo arrancar, acontecer alguma coisa errada. Aí depois você pega um de 15 nós. O que vai quebrar agora? E assim foi o histórico do Soneca, até a gente pegar uma tempestade dentro de Ilhabela, dentro do Sítio Forte, de 60 nós. Tá? Essa tempestade foi registrada por um navio da Petrobras chamado Brotas. Eles tiveram que jogar 2 âncoras, ligar motor, a gente estava ancorado, levantamos uma vela e deitamos, porque entrou de repente. E eu consegui baixar a vela rapidamente, ligar motor, porque nessa época eu não sabia o que fazer realmente, e ligamos o motor e nós fugimos por 1h40 dessa tempestade, tentando contornar ali atrás dos morros de Ilhabela. Nós entramos no Saco do Céu, não sei se vocês conhecem. Sim. O Saco do Céu tinha 28 nós no abrigado. Nossa. Tá? E o Soneca resistiu. Uau! Depois a gente pegou 42 nós com as velas risadas e dentro um conforto, uma tranquilidade. E hoje o Soneca tem
mais de 30 mil milhas navegadas, pegando todos os mares aqui do Atlântico Sul. A gente já foi para a Argentina, para a África com ele, e é um barco extremamente confiável e confortável mesmo nas situações mais extremas, que não são tão extremas assim, viu? O pessoal gosta de enfeitar um pouco. Dá para velejar com segurança, em ventos e mares e mares agitados. É só você ter um bom barco, bem revisado, bem reforçado e saber o que fazer. De que material foi feito e técnica que foi feito o Soneca? O Soneca é inteirinho de mogno, foi a última partida de mogno que a gente conseguiu com nota fiscal. Tá? Eu tinha 9 metros cúbicos de mogno e epóxi. Ele é todinho mogno com epóxi. O sistema é um sistema chamado strip planking, que são sarrafos mais grossos, que são côncavos, convexos e encaixados, e depois tem madeira moldada a frio para cruzar e dar estrutura no barco. Né? Por volta de tudo tem uma camada de fibra de vidro que é cosmética, mas ela dá resistência à abrasão de encostar um barco no outro, esfregar, coisa assim. Dá uma impermeabilizada também melhor. A impermeabilização é feita pelo epóxi. Não precisa da fibra. Por exemplo, o piso e o piso do banheiro e tudo é compensado naval, impermeabilizado com epóxi. Tem 12 anos que está na água e ele nada ataca o epóxi depois que ele está polimerizado. Legal. É E qual a dica que você dá assim para quem está pensando ou em construir ou comprar um barco que seja, né, ou comprar um novo? Tipo assim, que seria mais o essencial para você ter no barco, poder sair finais de semana ou fazer travessias mais longas? É muita tecnologia, é pouco? O que você... Tá, eu vou sugerir de cara que ele não se iluda na compra de um barco porque ele tem um monte de eletrônicos. Se o cara está vendendo um barco com 1 ano, 2, os eletrônicos já estão obsoletos. E muito provavelmente eles vão parar de funcionar, porque maresia e eletrônica não se dão bem. O Soneca não tem nenhum equipamento eletrônico, não tem sonda, não tem plotter, não tem nada. Tá? Ele tem carta náutica, sextante, GPS de mão, cérebro. Agora, o que você tem que se apegar? Esqueça a perfumaria, barco bonitinho, você tem que verificar se o casco está íntegro, se o convés está íntegro, se a mastreação está boa, se o estaiamento está bom, se o motor está em bom estado, se as velas estão em bom estado. O resto é perfumaria, o resto é resto. Você não vai usar tanto assim. Um outro conselho: compre o menor barco que te satisfaça. Ou seja, se o que te satisfaz é um 60 pés, tudo bem, compre. Mas compre o menor que te satisfaça. O Soneca tem 33 pés, me satisfaz totalmente para todos os objetivos que eu tenho, seja aula de mergulho, aula de vela, ou viagem solitária, ou viagem em família. Eu só teria um barco maior por 2 motivos muito simples, muito fáceis de contornar. Maior espaço na proa para pôr um bote. Eu tenho um bote de 2,40 metros e a passagem para a proa é um pouquinho apertada e a retranca um pouquinho mais alta. Mas fora isso, eu jamais teria um barco maior do que 33. Tá? Se não fosse por aula de mergulho e aula de vela, onde eu preciso ter 4 alunos a bordo, eu acho que um 28 já me satisfaria. Legal. Tá? E com esse 28 você pegaria qualquer mar aí, até atravessar aí tem outra lenda. A gente precisa pensar na região que a gente está primeiro. Se você for velejar constantemente na região sul do Brasil, lembra que o intervalo entre ondas é por volta de 27 pés. Um barco menor do que esse, caturra, ele sobe numa onda e enterra na outra. Então com 28 você já começa a flutuar em picos, você tem um desenvolvimento melhor. Então barcos de 30 pés para a nossa região seria ideal. Agora, atravessar o oceano é simples, qualquer pessoa faz, não precisa ser super-homem. Quem fez isso uma vez deveria ser honesto o suficiente para falar a verdade, para que mais pessoas possam fazer isso. Tá? Não é o tamanho do barco, é a habilidade que você tem, o preparo do barco, você vai para qualquer lugar
com barcos pequenos e com pouco custo. Barco grande, problema Custo muito grande, alto. custo grande. A reversa é verdadeira. Os custos são exponenciais, São né? exponenciais. Aumenta 5 pés, o custo aumenta 5 vezes. 5 vezes, é o caso, o exemplo do que a gente faz do 33 para o 34, o 33 é de onde nasceu o projeto do 34, o Samoa do caminho, a quilha é 200 quilos mais pesada, por 30 centímetros. O mastro é 1,15 m maior, as velas são maiores. Os esforços são maiores. Isso por 30, na verdade 17 centímetros. Porque este barco tem 10 metros e 23. Se você fizer a conta, você vai ver que é 33,5. E o 34 tem 10 metros e 40, é 34. Então são 17 centímetros, são 200 quilos a mais de quilha. Mastro maior, a polpa dele é um pouco maior. Tá? Não existe mais o 33, existe o 34. Que é um super barco, e eu talvez, se eu tivesse esperado um pouco, teria feito o 34, mas aí eu não sei se eu teria conseguido colocar na água também. E quanto custou o Soneca? O Soneca, na época, custou 400 mil reais, tá? E aí vem o custo, constrói ou não constrói? Se você vai fazer... Sabia desde o início que ia custar 400 mil. Não. A previsão previsão era bem menos, porque o projeto inicial você faz as colagens com epóxi, faz a fibragem dele com poliéster. E a última camada você faz com epóxi, que é o ideal. Só que por preciosismo, e aí entra a parte do dono mexer, eu fiz tudo com epóxi, inclusive a fibragem. Então, o custo dele foi lá para cima. Mas veja, eu comecei o Soneca, eu tinha 45 anos. Ele ficou pronto, eu tinha 56. Eu sabia que eu não ia fazer um barco novamente. Então eu vou fazer com o que há de melhor. Se você pensa em fazer o que há de melhor, você não vai economizar fazendo um barco. Você vai gastar a mesma coisa e comprar. Sai. E aí que tá. Ele não vai. Ele é um barco que não tem preço. Quem vai fazer o Soneca hoje vai gastar 700 mil. Tá? Lembra que eu gastei 400 mil ao longo de 11 anos. Ninguém vai ficar 11 anos gastando 700 mil para fazer um 33 pés. Tá? Mas é um barco de madeira, de mogno, com epóxi, que você pode afundar esse barco e daqui 100 anos tirar, ele vai estar íntegro. Tá? O pessoal falando, o barco de madeira apodrece. Apodrece se for com poliéster. Com epóxi ele não apodrece. Então essa foi a ideia de quando eu comecei a fazer. E a minha dica é a seguinte: você tem 30 anos, faça. Você tem 45, pensa. Mais do que isso, compra. Muito bom. Quando começou a história de dar aula de vela? Olha, tudo o que eu gostei de fazer na vida, eu ou me formei instrutor ou acabei sendo um professor daquilo. Por exemplo, eu gostava de matemática, álgebra, geometria. Eu fui dar aula para o Sobral, sabe o que é o Sobral? Sim, é a sobra do Mobral. O cara saía do Mobral, entrava lá, eu dava aula de geometria analítica. Eu gostava de dançar, virei instrutor de dança. Eu gostava de mergulhar, virei instrutor de mergulho. Eu gostava de capoeira, acabei dando aula de capoeira. Então, tudo o que eu gosto, eu acabo entrando de cabeça. E eu comecei a gostar muito de velejar. Na verdade, depois de um certo tempo, eu comecei a perceber que eu gostava era de dar aula, não importa do que. Tá? E juntando a paixão pela vela, o fato do Soneca ser para mim um motivo de orgulho pelo que ele, não pelo que ele representa, mas pelo que ele faz mesmo, as manobras, de ter o Soneca na mão, eu comecei a gostar de dar aulas. Tá? Eu tinha um método para dar aula, esse método era um pouco longo e eu percebia que as pessoas desistiam do curso. Chegava a um certo ponto, perdia interesse. Aí eu comecei a formatar, dividir em módulos e aplicar uma metodologia muito próxima ao que a gente faz no mergulho. Você faz compartimentado. Tá? E comecei a
formatar velejadores como a gente formata mergulhadores. Tá? Eu consegui ter algum retorno maior do que o mergulho. Comecei a parar com a aula de mergulho, comecei a dar aula de vela, dava aula de vela por uma escola, depois de um certo tempo acabei separando e agora existe a Escola de Vela Oceânica Tio Spinelli Soneca, tá? Onde a gente monta toda uma estrutura para formar navegadores de oceano. Então, todas as matérias são ligadas e quando eu percebo que tem uma lacuna de uma pergunta que alguém faz que não está no currículo, eu incluo. Então, tudo que eu aprendi ao longo de 12 anos velejando Soneca, que é o tempo que ele está na água, e de tantas milhas, as milhas não são de viagens muito longas. Se você fizer uma conta muito simples, eu fiz 3.000 milhas ida e volta da Argentina e 9.000 milhas ida e volta da África. São poucas milhas. O resto é ir de volta para Ilhabela todo fim de semana com aluno, ir de volta para não sei o que. Joinville, 6 idas para Joinville, 2 idas para Floripa, 1 ida para Pinheiro, 3 idas para o Rio, 22 idas para Angra. Essa navegação dá muita base para você sair, chegar. E nas velejadas longas tipo Argentina e tipo África, deu para perceber que não muda absolutamente nada. Você tem que controlar uma única coisa nas viagens longas: o tédio. Porque é tudo igual. Risa a vela, sobe vela, diminui vela, aumenta a vela. Agora mudamos de cenário de novo porque a gente estava com fome e a gente vai oferecer um almoço pro tio em homenagem ao Soneca e ao almoço que ele já serviu pra gente, muito delicioso, inclusive o almoço no Soneca. O almoço faz parte do curso? Faz, tá tudo incluso no curso. Tá tudo incluso no curso. E como é que é o curso? Como é que é dividido o curso, os módulos? Olha, nós temos 3 cursos. Vela 1, que a gente chama de Wind, que trata apenas de vento, tá? Você vai aprender a manobrar o barco e fazer todas as manobras necessárias para você comandar um barco. Eu digo até em brincadeira que você pode terminar o curso, comprar um veleiro e dar a volta ao mundo, só que não aconselhamos a fazer. Está faltando aí brincadeira, navegação, meteorologia e vivência. Nesse primeiro curso você ainda faz tudo na vela, né? Sempre você chega a atracar vela. Na vela, no posto de gasolina ou num pier, caso você encosta em outro barco a vela, você chega na poita a vela, ancora a vela, desancora, faz manobras de homem ao mar a vela, faz manobra de temporal, tudo. É vela, chama Vela 1 Wind. No offshore você faz 50 milhas, sendo que inclui uma navegação noturna. Você faz 25 milhas durante o dia, 25 milhas durante a noite. Isso faz com que você comece a avançar na história de viagens. Então você vai fazer navegação estimada, você vai fazer navegação sem auxílio de eletrônicos, você vai ver alimentação, turnos, meteorologia pontual. Você começa a lidar como se fosse uma viagem, tá? E depois você tem o Vela 3, que é o que a gente chama de Blue Water, porque a gente diz que lá fora o azul da água é diferente. É um azul tipo tem que vir para ver, não dá para descrever. É verdade. Entendeu? Você tem que ir lá ver esse azul. Então o curso 3 é o Blue Water, que são 300 milhas. Dependendo da meteorologia, a gente faz para Joinville ou para Cabo Frio. Saindo de Ubatuba, né? Saindo de Ubatuba. E aí começam as separações de meteorologia para curso. No curso Indy, o ideal seria que tivesse vento. Mas se não tiver vento, também tem curso, porque você vai aprender a lidar com pouco vento ou quase nada de vento. Tá? Já no Vela 2, não depende de meteorologia, porque o objetivo do curso é que você consiga tirar o Soneca de um lugar, me levar a um ponto determinado sem auxílio de eletrônico. Pode ser a vela ou o motor. Se tiver a vela, melhor ainda, tá? Porque a gente não liga motor para nada no Soneca.
Já no Vela 3 é um curso que não tem data de partida. Ele está previsto entre dia 10 e dia 20 de novembro. Por quê? Porque ele depende de meteorologia, a gente vai fazer exclusivamente a vela. Legal. Então o pessoal fica de plantão esperando. E esse pessoal já participa do planejamento, da vistoria geral do barco, do arranjo geral do barco. Eles vêm 2 dias antes para o barco, para participar de tudo e já sair com uma equipe treinada para fazer uma travessia já com turnos definidos, alimentação, resíduo, tudo. E quanto que dura essa travessia? Qual é o tempo estimado aí para o Rio ou para Joinville? No Vela 1 o curso é de 2 ou 3 dias, depende da habilidade e do conhecimento da pessoa. No Vela 2 você dá 2 dias, na verdade ele entra no sábado de manhã e sai no domingo à tarde, que teoricamente seria um dia, mas são 16 horas de aula direto. São 2 dias de 8 horas de aula. E no Vela 3, o Blue Water, de 2,5 a 3 dias a ida. E o desembarque é feito lá em Joinville ou em Cabo Frio, porque eu vou ficar 3, 4 dias, uma semana, esperando uma frente fria para voltar. E nem sempre o pessoal tem disponibilidade. Então são 2 pernas diferentes, uma é a ida, a outra é a volta. Legal. Tá? Nós vamos fazer uma promoção. Quem fechar um curso dizendo que viu o vídeo do Ipadive tem 10% de desconto à vista, 5% de desconto a prazo. Tem que fechar até o final de novembro e a agenda até julho de Tem que 2019. fazer o curso até julho de 2019. Ótimo. Tá? Então aproveitem aí vocês, ó, porque o tio, a gente fez aula com o tio, a gente ainda vai fazer a aula prática, mas já sei que vai ser sucesso, porque a gente já deu uma saidinha com ele no fim de semana. Vai só aprimorar aqui, porque a gente já é ótimo navegador. São ótimos. A gente já é ótimo, entendeu? A gente só vai pegar umas dicas assim com quem é mais experiente, que era só o tio, né? Brincadeira. É que é aquela história que eu falo, eu não sei mais que vocês, eu só errei mais. Vamos só evitar que vocês continuem os meus erros. É muito bom, muito legal. Aliás, todo o papo, a parte teórica, foi super legal. Aprendemos várias coisinhas. E o bom da gente é que a gente já tinha dúvidas, né, tio? Já sabia mais ou menos. Sim, isso acontece mesmo. Tudo, era fato constatado, né? A gente pensa que sabe. Quando alguém põe no papel, fica mais claro. Exatamente. E algumas coisas acabaram se confirmando que a gente já estava acertando, mas várias outras a gente viu, ó, isso aqui podia ter melhorado, esse ajuste de vela aqui, a gente foi aprendendo meio assim aos trancos e barrancos, mas agora a gente viu, ó, não, tem um jeito melhor ou mais fácil de fazer. Acho que a Genô a gente até tinha mais familiaridade, mas a mestra mas a torção, o negócio da torção, é isso. Mas é fácil, é uma depressão de extradores que acontece no top por variação de velocidade. Pronto, viu? Você vai saber o que entenderam, né? Exato. Muito fácil, muito simples. Então repete pra gente promoção, só pra deixar firme. Promoção. Ligou pra Bianca, no site veleirosoneca.com.br tem os dados. Ligou pra Bianca, falou que viu o vídeo no Ipadive, tem 10% de desconto à vista, 5% de desconto a prazo. Fechar até 30 de novembro e curso até julho de final de 2019. julho de 2019. Excelente. Então, não percam aí essa promoção aí. Oportunidade única, hein? Única. Descontão aí, paga à vista que é melhor, aí ó, você ganha um desconto maior. Paga à vista que vai ajudar a financiar o seu veleiro que você vai querer construir depois, com certeza, ou comprar um, então... Então, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Deixa o joinha aí, deixa os seus comentários aí se tiver alguma outra dúvida. Obrigado. Se tiver alguma outra dúvida, deixa nos comentários abaixo para nós. E se tiver alguma pro tio Spinelli também, passa aí que a gente repassa para ele e aí a gente responde aí, ou até faz um próximo vídeo respondendo as dúvidas, que aí o tio Spinelli responde pra gente e a gente passa pra vocês. Beleza, galera? Valeu, tio! Valeu, Obrigado, tio! gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau!